seja bem-vindo a esse canal. Nós estamos falando sobre o anticristo. E no último vídeo eu falei para você pegar a sua Bíblia, uma caneta e um caderno, porque eu ia dar textos bíblicos para você seguir a linha que eu estou falando desde o primeiro vídeo. São 3 vídeos que eu estou falando sobre o anticristo e como o anticristo está no planeta e como ele se revela, como ele se revelou no Novo Testamento, como ele se revela nos dias de hoje. Então eu pedi para você pegar a sua caneta, pegar o seu caderno, que eu ia dar textos bíblicos para você acerca do anticristo. E o primeiro texto bíblico que eu quero deixar com você é do próprio Jesus Cristo falando sobre o anticristo. Por que eu estou falando sobre o anticristo? Porque existe aí uma doutrina difundida no meio cristão de que o anticristo não é uma pessoa, ele é uma instituição. Tem um outro grupo que fala que o anticristo não é um homem, ele é o sistema. Ele é o sistema também. Esse é o problema da interpretação limitada ou ligada a uma exegética ou a uma hermenêutica de uma doutrina denominacional. Esse é o problema. Quando você lê a Bíblia, você não pode ficar preso a uma exegese, a uma interpretação da doutrina de uma denominação, instituição. O Apocalipse, ele fala que o anticristo, ele é primeiro um espírito, é um espírito maligno, do próprio dragão, no capítulo 12 do Apocalipse. Marca aí, capítulo 12 do Apocalipse, marca aí, onde está o grande dragão. O grande dragão, ele marca aí, capítulo 12, o finalzinho do capítulo 12, fala que o grande dragão, ele para na beira do mar. E da beira do mar se levanta uma besta. Esse dragão, ele se transforma numa besta, que é um homem, né? Que é um homem. Então, segue aí a linha, capítulo 12. Capítulo 12, eu tenho um vídeo aqui, nesse canal que fala sobre a China é o grande dragão vermelho do capítulo 12 do Apocalipse. Eu tenho esse vídeo lá, é um dos mais assistidos. Eu falo que a China, ela se manifesta como um país, como uma nação que traz essa expressão anticristã. Eu falo isso lá. Eu falo que esse grande dragão, que é a China, que é um macro país, é uma grande nação, ele traz as características e as expressões e as influências anticristãs ao planeta Terra. Porque é o macro, é o grande, é o amplo. Mas esse dragão vermelho, que é Satanás, que está por detrás da ideologia, da doutrinação, da influência política, econômica, religiosa sobre o planeta, também está no globalismo, que já vem dos Estados Unidos, que vem do mundo ocidental, que vem da Europa, o globalismo. O globalismo também é anticristão, se levanta contra Deus, contra a cultura judaico-cristã, se levanta contra a igreja, se levanta contra a família, se levanta contra o macho alfa, né, com o empoderamento feminino, o feminismo, a ideologia de gênero, o culto, né, a uma doutrina globalista, não mais ligada à pátria, onde se queima a bandeira, se pisa na bandeira, se dança em cima da bandeira, como teve uma cantora brasileira que fez lá em São Francisco, né, nos Estados Unidos. Então esse espírito anticristão, ele também é um sistema, tá? No sistema, está na política. Mas a Bíblia fala que quando o dragão, capítulo 12, vou falar aqui, capítulo 12, ó, marca aí, capítulo 12, fala que o dragão, ele para, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, capítulo 12 do Apocalipse, vamos lá.
Deixa eu ler. Eu não ia ler, mas porque eu já dei no capítulo, no vídeo do dragão, né? A China como dragão vermelho. Eu já falo sobre isso, mas eu vou repetir. No capítulo 12, verso 18, inclusive algumas Bíblias não tem o verso 18, estranho, né? Eu já falei sobre, eu falei também sobre as versões da Bíblia. Tem um vídeo no meu canal que fala sobre o uso de versões bíblicas, que você tem que saber escolher a versão certa. Diz assim, ó, o capítulo 12, verso 17 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher, que é a igreja, são os escolhidos de Deus, né? O dragão irou-se contra a mulher, é a figura de Maria também, porque o Apocalipse traz essas dimensões. É uma dimensão física, uma dimensão histórica, uma dimensão institucional, uma dimensão nacional de um país, geográfica, né? Não trata o Apocalipse de forma minúscula, ele é amplo. O Apocalipse é amplo, é gigante a sua interpretação. Então essa mulher aqui é a igreja, é a nação de Israel, ela é Maria, a Virgem Maria. Essa mulher aqui, no verso 17, porque o Apocalipse tem esse eco profético. Ele não tem só um cumprimento específico às vezes. Aliás, na maioria das vezes, o cumprimento profético do Apocalipse, ele traz ecos históricos, ele reverbera na história. Existem muitos finais do mundo. Nos dias de Noé, houve um Apocalipse. Houve um Apocalipse nos dias de Noé. Para os judeus, o nazismo foi um Apocalipse. Hitler era um anticristo. Nem sei se o canal não vai ser censurado por ter falado isso, mas é verdade. Qualquer coisa, depois eu refaço o vídeo, né? Mas aqui diz assim, ó. Eu ia ler e não acabei não lendo. A mulher e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. O mandamento de Deus aqui não é a lei do Antigo Testamento. O mandamento aqui de Deus é seguir Jesus. Porque no verso 11 fala que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Testemunho de Jesus. Então, aqui a mulher foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus, a nação judaica, Israel, né, os 144 mil, os que estão na aliança com Deus do Antigo Testamento, os mandamentos de Deus, e mantém o testemunho de Jesus Cristo. O dragão foi fazer guerra contra esse pessoal. E no verso 18, que algumas Bíblias não têm, mas na minha tem, porque eu peguei uma versão aqui que mais se aproximasse do original. E diz assim: e o dragão parou sobre a areia do mar. Quando o dragão, que é o anticristo, o dragão vermelho, que é Satanás, esse espírito anticristão que está difuso no mundo, ele para sobre a areia do mar. O que diz no capítulo 13, verso 1? Porque a Bíblia original não tinha capítulo nem versículo, é outro detalhe. Lembre-se disso, o texto bíblico não tinha capítulo nem versículo. Capítulo parece que foi colocado em 1300, os capítulos da Bíblia foi colocado em 1300, se não me engano. E os versículos vieram em 1500 com a Reforma Protestante. Os textos originais bíblicos, eles não tinham capítulo e nem versículo. Então eram textos corridos. Então o capítulo 12 e 13, no texto original não existe. Então quando fala no verso 18 que o dragão parou sobre a areia do mar, o que diz no capítulo 13, verso 1? E vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Percebeu que aquilo que era macro estava no ar, era espírito no ar. Ele para na praia e sai da praia, é uma figura de linguagem, né? Ele sai da praia como sendo um homem.
Tem grupos cristãos que falam que o anticristo não é um homem, mas aqui fala que é um homem. Fala tanto que é um homem que no capítulo 13, verso 18, diz assim: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. De um homem. Então essa ideia, essa noção de que é um sistema, mas não fica no sistema só. Vai se encarnar. Vai penetrar num homem. Vai ter cara, vai ter rosto, vai ter voz, vai ter cheiro, vai ser palpável. Ele é o número de um homem. Ele é o macro, o grande dragão, é um espírito que penetra as nações, penetra a própria igreja, mas depois quando ele para na praia, quando chega o momento histórico, ele se torna um homem. E vai enganar as nações. Ele diz aqui, aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Capítulo 13, verso 18. Então é um homem. Não é só um sistema, não é só uma instituição, não é só um espírito, é um homem. Vai se transformar num homem. Aí, pegando a origem, eu falei que, marca aí, se você está com a Bíblia, eu vou te dar textos bíblicos. Jesus fala da chegada do anticristo. E é muito perigoso a chegada do anticristo, conforme Jesus ensina, porque o anticristo ele é enganador. Ele vai seduzir as pessoas, ele vai enganar as pessoas. Não pense que o anticristo vai aparecer no mundo com cara de anticristo. Ele vai aparecer com cara de judeu cristão. Por quê? Ele tem que ser judeu. Porque ele vai enganar os judeus, diz a Bíblia. Ele vai enganar os judeus. Mas ele tem que ser cristão também, porque ele vai enganar o cristianismo. Ele vai enganar as nações cristãs. E ele é contra Deus, só que ele não se revela contra Deus no momento em que ele aparece. Ele vai fazer uniões, ele vai trazer paz, ele vai fazer sinais do céu. Milagres maravilhosos ele vai fazer. Então tem que entender isso. E muitos serão enganados. Os judeus serão enganados porque ele é um judeu. Ele tem que ser judeu para enganar a nação de Israel, mas ele vai ser um cristão também. E Jesus fala aqui, marca aí, depois você estuda com sossego esses textos. Capítulo 5 do Evangelho de João. Capítulo 5 do Evangelho de João. No capítulo 5, verso 43. Jesus diz isso. Jesus fala muito pouco do anticristo, porque ele não tinha razão para ficar falando do anticristo. Mas aqui no verso 43, capítulo 5 do Evangelho de João, tem o Evangelho e tem as epístolas. As epístolas ficam mais lá no final, né? São cartas de João. E tem o Evangelho de João, que é parte dos 4 evangelhos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, é o 4º evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 5, verso 43, ele diz assim para os judeus. Ele está dizendo para os judeus religiosos. Eram religiosos, os caras eram escribas, fariseus, frequentadores do templo, leitores da lei de Moisés, debruçavam noite e dia sobre os pergaminhos de Moisés. Então toma cuidado, porque religião não quer dizer nada. Jesus adverte aqui que os religiosos serão enganados. A religião é uma coisa ruim? Não é coisa ruim. Mas ninguém se torna de Jesus sendo religioso. Você pode ser religioso e não ser de Jesus. Você pode ser de Jesus e não precisa ser necessariamente religioso. Aqui ele diz assim, ó. Eu vim em nome de meu Pai. Jesus está falando para os judeus religiosos. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Ele está falando do anticristo. Eu estou vindo em nome do meu Pai e vocês não acreditam em mim. Vai vir o outro aí, em nome dele mesmo. A esses vocês vão receber. Ele está falando do anticristo. Eu peguei uma outra versão aqui, de uma outra Bíblia, desse mesmo versículo, que diz assim, ó.
Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Está falando do anticristo. Jesus está falando assim, eu vim em nome do meu Pai, de Deus, de Jeová, de Yahvé. Vocês dizem que eu não sou filho dele e que ele não me enviou. Vocês não me aceitaram. Vai vir outro aí, Jesus está dizendo. Vai virá outro aí em nome dele mesmo. Ele não vai falar nada do Pai, nada de Deus. Ele vai falar dele mesmo. Que ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o Salvador, ele é o Messias. A esses vocês vão receber. Vocês crerão nele, serão enganados. Jesus disse isso. Depois Paulo, marca aí, Paulo, capítulo, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se você tem uma Bíblia aí, católica ou até protestante, não importa. Pega a sua Bíblia e marca aí, capítulo, eu vou deixar, depois na hora da edição, eu vou deixar o texto para você marcar. Segunda Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala do anticristo, que é um espírito anti-Deus, contra Deus. E ele é muito sutil em enganar as pessoas. Ele diz assim, ó, capítulo, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Verso 3, vamos ver. Ó, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia. Paulo está falando da vinda de Cristo aqui. Por isso que tem gente que interpreta esse texto de forma estranha, né? Dizendo que haverá um arrebatamento antes da chegada do anticristo. Paulo fala, não acontecerá isso, não acontecerá o arrebatamento sem que antes venha o anticristo, é ao contrário. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que antes venha primeiro a apostasia. O que é apostasia? Desvio da fé do Evangelho, afastamento do Evangelho de Jesus Cristo. São pregações, são ensinos, são livros, são palestras, são reuniões que ensinam coisas da Bíblia, mas que em vez de trazer as pessoas para próxima de Jesus, afasta elas de Jesus. Não faz o link, aquilo que ele ensina não faz o link com o que Jesus fez na cruz. Então não se fala mais de sangue de Jesus Cristo, não se fala mais de arrependimento de pecados, não se fala mais sobre justificação. Você já ouviu falar sobre justificação? Sabe o que é justificação pela fé? Não. Não fala mais sobre ressurreição. Essas doutrinas sumiram. Eu estou generalizando, porque tem igrejas maravilhosas que pregam o Evangelho. Mas há muitas delas não, é prosperidade financeira, vida de cura interior, vida de... É coach, né? Agora virou moda, né? Tem coach dentro da igreja, treinamento de autoajuda, sistema profissional, tudo menos o Evangelho. Então ele está falando que antes da chegada do anticristo, haverá uma apostasia violenta sobre a igreja. Ele diz aqui, ó, haverá uma apostasia e seja revelado o homem do pecado. Não é instituição, não é sistema. O que era espírito difuso, o que era espírito no ar, vai se tornar um homem. Virá o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, vai se assentar no templo de Deus em Israel, apresentando-se como Deus. Paulo fala que esse é o anticristo. Ele se opõe contra tudo o que é o verdadeiro Deus. Ele vai se opor. Mas ele vai ser adorado como Deus e vai se apresentar como Deus. No templo de Jerusalém, no templo de Deus. Paulo está dizendo que esse é o anticristo, é um homem. Está falando aqui, é um homem.
o homem do pecado, o filho da perdição. Certo? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, eu li o verso 3 e 4. Agora, mais um texto da epístola de João. Eu li o evangelho, agora eu estou na epístola, que é a carta, já no final da Bíblia. João, capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4. Ele diz assim, capítulo 4, verso 1. Não creiais a todo espírito, não creia em tudo aquilo que você ouve acerca de Deus, de Cristo, até da Bíblia, não creia. Provai se os espíritos vêm de Deus. O espírito daquela pessoa está falando acerca de Deus, do Evangelho. Ela fala da cruz, ela fala do sangue, do testemunho, da ressurreição, da justificação pela fé, da graça. Ela está falando muito sobre Deus e sobre Jesus, mas não quer dizer nada. Prove esse espírito. Prove o espírito daquela pessoa que está lá no altar, no púlpito, falando. Não creia em tudo que ela diz. Não creiais, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Qual é o Espírito de Deus? Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que veio em carne, é de Deus. Fala de Deus, fala de Jesus, fala da cruz, fala da ressurreição, fala da justificação pela fé, fala pela graça. Esse é o Espírito de Deus. Se não fala dessas coisas, pode estar com a boca cheia de Deus, mas se não fala dessas coisas, não ensina essas coisas, não tem compromisso com essa verdade, com essas mensagens do Evangelho, não é de Deus. Ele tem que confessar que Jesus veio em carne. Esse espírito. Todo espírito que não confessa Jesus Cristo não é de Deus. Pode falar de Jesus, pode falar de Deus, pode falar da Bíblia, mas se não fala do que aconteceu no Calvário, no Gólgota, se não fala o que aconteceu na cruz, do sangue derramado, é o espírito do anticristo se não fala. Fala de Deus, fala de Cristo, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir. E agora já está no mundo. Já está no mundo. O espírito do anticristo já está nessas pessoas. Falso profeta está lá em cima falando. Mas é o espírito do anticristo. Eu vou ter que parar por aqui, porque ainda tem o capítulo 16 do Apocalipse que eu prometi no vídeo anterior. Então esse estudo vai ter mais um vídeo. Que eu vou falar do capítulo 16 do Apocalipse, sim, que está, borbulhando no meu coração. Eu vou falar sobre o globalismo, o comunismo e a posição da igreja, dos seguidores de Jesus em relação ao globalismo, comunismo e a igreja no centro dessa briga aí, né? Tá bom? Que Deus abençoe você. Marcou aí? No próximo estudo, vem com a Bíblia e com caderno e caneta, para você anotar, e depois você faz o seu próprio estudo, para ver se o que eu estou falando aqui é o Espírito de Deus ou não. Tá bom? Que Deus abençoe você. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Se quiser deixar o seu comentário, deixe. Desculpe aí pelos barulhos, né, que são externos aqui, porque eu estou no aconchego da minha casa falando do Evangelho para você, tá bom? Esse estudo do Anticristo continua, haverá mais um vídeo sobre ele e será do capítulo 16. Tchau, que Deus te abençoe.